Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Cláudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD no primeiro trimestre de 2022, lição dos adultos, que tem como título A Supremacia das Escrituras e subtítulo A Inspirada, Inerrante e Infalível Palavra de Deus. Esta é a revista que estamos estudando. A próxima lição será a lição de número 5, programada para 30 de janeiro de 2022. O ano está voando. O título desta lição é Como Ler as Escrituras. Como ler as Escrituras? Será que lê-se a Bíblia como lê qualquer livro? Como será a leitura? Quais serão os critérios de interpretação? E a leitura de hoje, a leitura diária de hoje, quinta-feira, está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 20, como diz os irmãos, na primeira de João, capítulo 5, versículo 20, e a epígrafe posta aqui pelo comentarista é: necessitamos do Espírito Santo para discernir as verdades bíblicas. Olha que coisa interessante, parece que todo mundo lê e compreende. Lucas 24 e 45 registra que então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Não é qualquer pessoa, não é de qualquer forma que alguém compreende as Escrituras. É dom de Deus. Deus dá esse dom aos seus e Jesus disse que certas coisas não foi dada a entender o mundo porque o mundo não compreenderia, mas aos seus servos foi dado compreender. Ele ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. O critério é ser servo de Jesus e deixar que o Espírito Santo, conforme diz aqui a leitura, a epígrafe, oriente, esclareça, abra a mente, diga de que se trata. Então vamos ao versículo 20 do capítulo 5 da primeira carta de João e vamos ver o que está escrito. Preste atenção no texto. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Ponto. Discute-se se Jesus é o Filho de Deus, discute-se se o Messias teria vindo. João fecha dizendo, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento. Quando ele veio, soprou-lhes e abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Ele sempre falou com os discípulos, partindo lá da lei de Moisés, escritos e profetas, ele sempre os abriu o entendimento. Continuando, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Logo, Jesus foi quem ensinou. Se não segue o ensinamento de Jesus, na sequência, ou via de consequência, não segue a doutrina dos apóstolos, logo o apóstolo Paulo diz que aprendeu diretamente de Cristo, se não segue a linha ortodoxa doutrinária que foi ensinada na Bíblia Sagrada, não conhece a verdade. Relendo o texto, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Lógico, tem alguma coisa falsa, tem alguma coisa falsificada por aí, tem alguma coisa que o próprio Espírito diz que não é verdade. E alguns vão lá e parece que fazem questão de se enganar. Continua. E no que é verdadeiro, estamos. Olha, irmãos, é muito simples. Se nós recebemos a Jesus, se Jesus nos ensinou, se estamos na doutrina dos apóstolos, seguindo a ortodoxia bíblica, nós, na verdade, estamos. Estais vós em mim como eu estou no Pai. Nós, na verdade, estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Quando Jesus diz em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está dizendo que qualquer outro caminho é a mentira. Você vai encontrar várias vielas, várias veredas, mas somente por intermédio de Jesus chega-se a Deus. Então, em seu Filho, Jesus Cristo, estamos. E o versículo fecha dizendo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Logo, é complicado para aqueles que negam que Jesus Cristo veio em carne, porque este que nega que Jesus Cristo veio em carne, ele é o anticristo, ele é um anticristo, ele não é o anticristo escatológico.
ele tem o espírito do anticristo, porque ele nega, e o espírito do anticristo negará tudo que se chama Deus. Mas não só negar que Jesus Cristo veio em carne, é negar que Jesus Cristo é Deus. Eu sei que a compreensão humana, ela tem a tendência de seguir a linha gnóstica, onde tudo tem que passar por uma gnose, por uma lógica, tudo tem que passar por este detalhe. Mas acontece que Deus tem o poder de fazer infinitamente mais. Perceba que se os homens ampliarem a sua capacidade de visão para o espaço, descobrirão coisas que o telescópio Hubble não foi capaz até o momento de registrar. Mas se fizer o inverso, se minimizar e descer para o centro da Terra, a menor partícula da matéria, o átomo, o homem começar a estudar o átomo, quer dizer, continuar, que o homem já estuda, né? Ele vai ficar admirado. Veja a aceleração de partículas que fizeram, onde colocaram dois átomos em rota de colisão e um colidiu com o outro, e eles então chegaram à partícula de Deus. É assim que denominaram, a partícula de Deus. Consulta aí no Google, dá um Google aí que você vai encontrar. A partícula de Deus. E é interessante que a partícula de Deus, na visão deles, é luz. Porque dois átomos em rota de colisão foram para a essência da essência, e a essência da essência é luz. Aí seria muito mais fácil abrir a Bíblia Sagrada e ler o texto que diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E antes dessa luz, que é a luz cósmica, que é a luz que existe independente do Sol, não existe luz só por causa do Sol, a luz ela é independente do Sol. Se vocês querem ligar uma lâmpada, aquela luz não é do Sol, e é uma luz. Deus criou a luz cósmica confrontando a escuridão e tudo veio a existir. Então, perceba que por mais que o homem corra do sentido de dizer que Jesus Cristo é Deus, você vai encontrar na Bíblia que ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Se eu não estou enganado, é o escritor aos Hebreus que diz que ele é o sustentáculo de todas as coisas. Nada existe ou subsiste sem ele. Eu posso aumentar aqui, expandir a minha interpretação e ir para o livro de Jó, quando Deus chama Jó a atenção e parece que 71 ou 73 perguntas, e Deus questiona Jó: se tu tens entendimento, me responda. Onde é que tu estavas? Como é que foi feito? Por qual motivo? Me diz, Jó. E eu posso ali traduzir aquilo para Jesus Cristo, pois eu creio na Trindade. E lá em Gênesis 1:1 está escrito: no princípio Deus, a Trindade, criou os céus e a terra. Logo, Jesus Cristo é Deus. Interessante que nega-se a existência de Deus, mas passam os tempos, passam-se os anos, passam-se as eras, passam-se as nações, e ele permanece sendo Deus. Logo, nós precisamos, com a leitura da Bíblia Sagrada, compreender sem subterfúgio. Eu digo nós, eu, você que está me ouvindo, nós que temos acesso a esse texto sagrado, precisamos sem subterfúgio reconhecer que ele, exclusivamente ele, Jesus Cristo, é Deus. Nós precisamos entender que não há outro igual. Nós precisamos entender que ele é o Cordeiro de Deus, ou seja, para todos os âmbitos que você virá, você vai encontrar Jesus como a essência. O próprio texto sagrado da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a essência dela chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Logo, esta é uma verdade que só nega ela quem é obstinado, aquele que no coração realmente quer negar a Jesus Cristo, e eu lamento informar que haverá uma dura punição para quem fizer isto, ou só nega esta verdade aquele que não lê as Escrituras. Sendo assim, domingo nós estudaremos como ler as Sagradas Escrituras. E a epígrafe de hoje disse: necessitamos do Espírito para discernir as verdades bíblicas. E te digo, tudo passa, mas a verdade bíblica permanece. Se você ainda não é cristão, aproveite, porque essa verdade permanece e o restante tudo passa. Fique na paz do Senhor, Deus abençoe a todos, e não é demais pedir, vá no YouTube, compartilhe, curta, deixe seu comentário, vamos fazer o reino de Deus ser abençoado. Paz do Senhor.